Foi uma vitória do Inter com boa atuação, foi uma vitória do Inter com uma postura agressiva, foi uma vitória do Inter com intensidade, foi uma vitória do Inter mostrando todos aqueles aspectos do futebol que o Eduardo Cudê tanto pede e que ele tanto prometeu que conseguiria colocar em prática no Internacional. E ele está conseguindo. A vitória sobre o Botafogo é uma vitória especialmente no primeiro tempo, que diz muito do que pensa Eduardo Cudê e que diz muito do que pode acontecer com o Inter nesse Campeonato Brasileiro. Vamos lá, o Inter teve aproximação, o Inter teve infiltração, o Inter teve movimentos sincronizados, o Inter teve jogadas ensaiadas, tudo isso o Inter teve contra a equipe do Botafogo. O primeiro gol é uma jogada em que o Inter avança em bloco, portanto é um avanço coletivo, em que a projeção do Moisés pelo lado esquerdo, o bom cruzamento do Moisés e o Thiago Galhardo, que foi a grande figura do jogo, aparecendo como um centroavante. Falhou o Gatito? Bom, aí a azar é dele, mas ele só vai falhar se a bola chegar até o gol. E para chegar até o gol teve a grande jogada do Moisés pela esquerda e a conclusão do Thiago Galhardo. O Inter continuou projetado para frente, continuou ocupando o campo do adversário, continuou pressionando saída de bola e assim construiu o seu segundo gol. O segundo gol do Inter é uma bola em que o Botafogo antecipa, corta, o Thiago Galhardo rapidamente retoma e no retomar já dá o passe para o Bosquilha, de novo a infiltração para chegar frente a frente com o Gatito e fazer o 2-0 para o Inter. É bem verdade que depois disso o Inter diminuiu o seu ritmo, mas convenhamos, é absolutamente normal, porque ali você não vencia mais por 1, e sim por 2-0 fora de casa, um time que é fraco, como é o Botafogo de fato, mas que até então vinha invicto no Campeonato Brasileiro e que há pouco tempo ganhou do Atlético Mineiro e empatou com o Flamengo, e estava ganhando até o finalzinho. Então, quer dizer, é um time que vai ficar no meio de tabela? Eu até acho que vai ficar do meio para baixo o Botafogo, mas até então vinha mostrando um trabalho. Estava invicto há algum tempo e esses jogos, como eu disse, são jogos que credenciam o Botafogo a uma fase boa que ele estava vivendo e que o Inter conseguiu barrar, conseguiu cortar com essa boa vitória fora de casa. O Inter de Eduardo Cudê é o Inter do primeiro tempo da vitória contra o Botafogo. Intensidade, agressividade, movimentos sincronizados, jogada ensaiada e um time fazendo a leitura do jogo. Se o ataque pressiona, não adianta nada o meio-campo pressionar junto e a defesa não. Vai abrir um buraco entre o meio-campo e a defesa para o adversário. O Inter do Odair Hellmann era assim. Qual era a grande crítica que o Odair sofria, com razão, o ano passado? Dentro de casa, o Inter tinha uma postura invejável. Fora de casa, era um horror. Protagonizava jogos bizarros. Era a grande crítica que se fazia, e eu repito, com razão, ao time do Odair Hellmann. O time do Cudê esse ano tá diferente. Joga fora da mesma postura com que joga dentro de casa, e isso é elogiável. O Cudê é um técnico que tem se mostrado um cara que consegue pensar fora da caixinha, consegue pensar mais, consegue ir além do que pensam boa parte dos técnicos brasileiros. Bom, mas ele não ganha Grenal. Bom, de fato, até agora ele não venceu nenhum Grenal, não sei se vai vencer e confesso que para esse caso, para essa análise do jogo da vitória contra o Botafogo, não me interessa o Grenal como um todo, tá? Até porque, convenhamos, é um caso à parte, é um jogo à parte, pode ser o mais importante, mas é o mais importante único dentro de um contexto. E o contexto do Inter no Campeonato Brasileiro é de um time que tem 5 vitórias em 6 jogos. E que nas próximas rodadas, vai ter agora o Palmeiras fora, mas depois tem, por exemplo, um Ceará, tem um Bahia, tem um Fortaleza, tem adversários que permitem ao Inter sonhar com aproveitamento mantido nas alturas nas próximas rodadas. O início do Inter no Campeonato Brasileiro é bom, o início ele é promissor, muito em função não só dos resultados, que também são bons, mas por conta do desempenho. O Inter não jogou muito bem contra o Coritiba, não jogou, mas ganhou. No jogo seguinte, ele já melhorou. Ele foi melhor, muito bem contra o Santos, fez 2-0 e podia ter feito 4-5, que não seria nenhum exagero. Depois pegou o Fluminense, é bem verdade que ali foi uma derrota jogando mal o segundo tempo. É um caso bastante isolado nesse contexto.
Depois disso, pegou o Goianiense e passou por cima, teve alguma dificuldade no começo, depois passou por cima, pegou o Atlético Mineiro, ganhou por 1-0 dentro de casa, pega o Botafogo, toca 2-0 fora e se mantém na ponta do Campeonato Brasileiro. É o Inter que tá dando gosto de ver. Dá show? Não dá show. E acho que nem se imaginava que fosse dar show com um técnico chegando nesse ano em um calendário tão conturbado e um ano tão atípico, né, como esse, por conta da pandemia que deixou tudo parado por 4 meses. Mas é o Inter que mostra potencial, isso é importante. Eu vejo muita gente tentando menosprezar, comparando lá com o ano do rebaixamento do Inter, lá com 2016, que o Inter a essa altura também estava liderando o Campeonato Brasileiro. É completamente diferente. Aquele time do Inter do Argel ganhava sem saber como ganhava à base do balão para frente. É óbvio que mais cedo ou mais tarde ia perder. Esse Inter é completamente diferente. É um time que sabe por que ganha, é um time que faz a avaliação correta, faz a leitura, tem bons jogadores, o grupo do Inter não é horroroso, pelo contrário, essa era uma ideia que se vendia equivocadamente. O grupo é fraco. Não, o grupo não é fraco, o grupo tem bons jogadores, tá chegando Abel Hernandes, que é um grande reforço, e mesmo com a lesão do Guerreiro, o técnico soube rapidamente montar uma estratégia e colocar o Thiago Galhardo numa condição não de centroavante típico, isolado, mas em uma condição que permite a ele, Galhardo, a movimentação, usar a mobilidade e a infiltração, que são as suas principais características para fazer o time funcionar enquanto conjunto. E observa que o Galhardo, ele é um jogador que consegue... Deu uma travadinha aqui, vamos lá. Ele é um jogador que consegue potencializar os outros. O Galhardo, por exemplo, ele faz um gol que fez do cruzamento do Moisés um negócio fantástico. E o Moisés, sabemos nós, não é um grande cruzador, mas o Galhardo estava ali. No lance do segundo gol, ele recupera a bola e pifa o Bosquilha para fazer o 2-0 na sua infiltração, que também é uma qualidade que ele, Bosquilha, tem. Então é um Inter que está jogando bem, é um Inter que está fazendo leituras corretas, e o jogo do Inter contra o Botafogo, eu insisto, teve infiltração, teve marcação na saída de bola do adversário, esses blocos avançando em conjunto, isso é um movimento, isso é sincronia, isso é treinado, isso não acontece por acaso, isso é trabalho, como nós gostamos de dizer por aqui, isso é trabalho de jockey. E o jockey é argentino, é o Eduardo Cudê, que não é apesar, é por causa dele, e muito por causa dele, que o Inter é líder do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai ser campeão, não me interessa saber, porque a gente trabalha com projeção, e projeção é uma coisa, bola de cristal é outra, tá? E em termos de projeção, se enxerga sim potencial no Inter, porque ganhou, jogando bem, contra um time que, mesmo frágil, vinha numa grande fase e numa invencibilidade considerável na sua sequência de jogos anterior. Eduardo Cudê é o cara, junto com o Thiago Galhardo, são os caras dessa vitória do Inter com bom futebol contra o Botafogo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilhe o canal para que mais pessoas cheguem até o nosso conteúdo. Abraço a todos.